Como não ter falta de nada? Salmo 34, 9 e 10. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Seu Senhor Jesus veio ao mundo para tomar sobre si as nossas dores e aflições, não há razão para que esteja travando. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar na aflição e nos comprou, deixando tudo preparado para nossa vitória. O capitão da nossa salvação, o Senhor Jesus, nos garante que basta determinarmos uma bênção em seu nome, de acordo com sua palavra, e o Senhor a realizará. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Creia que, ao seu redor, está o poder de Deus, esperando você agir sobre a palavra de Deus para entrar em ação. Temer a Deus, primeiro, ao Senhor não é sentir medo dele, mas respeitar a sua palavra e praticá-la. A falta desse temor é a razão de muitos sofrerem sem a bênção de Deus. Nesse versículo do Salmo 34, o Senhor Deus ordena aos seus santos que o temam. O Senhor Deus não se dirige aos perdidos, mas aos salvos. É possível alguém que aceitou o Senhor Jesus como Salvador viver enfermo, oprimido e perturbado? Infelizmente sim, porque não são poucos os que ainda têm receio de Deus. Há salvos, pessoas que têm os nomes escritos no livro da vida, que vivem doentes ou na miséria. Por outro lado, vemos não convertidos serem curados de câncer, AIDS e outros males, eles foram curados por Deus e não pelo diabo. Entretanto, se morrerem sem aceitar Cristo irão para o inferno. Será que Deus tem culpa em tal situação? Não. O erro está no fato dos cristãos não respeitarem o que o Senhor Jesus lhes ordena. Há os que não temem a Deus na área financeira, apesar de serem dizimistas e ofertantes fiéis. Sabe por que isso ocorre? Porque não reivindicam a promessa de Deus. Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Senhor Jesus afirma que quem crer nele fará as mesmas obras que ele realizou durante o seu ministério terreno. Se o Senhor Jesus chama à existência as coisas que não são, você tem a obrigação de fazer o mesmo. Se você quer sair da escassez, precisa chamar à existência aquilo que por direito já lhe pertence, mas ainda não desfruta. Dessa forma você demonstra que teme a Deus. Precisamos fazer a nossa parte se desejamos ser abençoados, ter a paz do Senhor Jesus e lute no mundo espiritual pelo que é seu. Coloque a palavra de Deus como prioridade na sua vida e não seus interesses pessoais. Tenha sempre o Senhor Jesus à frente. Quando tememos ao Senhor, nada nos falta, não falta amor no casamento, saúde na família, tampouco prosperidade. Reflita sobre a sua vida e veja o que lhe tem faltado. Bênçãos para os que o temem. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tudo já nos foi preparado, porém, entre tudo ser nosso e estar em nossas mãos há uma grande diferença. As bênçãos de Deus só se realizam na nossa vida quando as assumimos. Enquanto você murmurar, reclamar e não temer a Deus, Deus não agirá em seu favor. Vejamos agora algumas bênçãos que pertencem àqueles que temem a Deus. Bondade. Salmo 31:19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. A bondade de Deus para aqueles que o temem é infinita e quando você menos esperar, poderá precisar dela. Deus lhe perdoará mesmo que você seja o responsável pelo mal, desde que você realmente esteja arrependido. Caso esteja sendo vítima de injustiça ou perseguição, o poder de Deus também executará a bondade do Senhor em seu favor. Segurança. Salmo 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A atenção do Pai Celeste está sobre os que o temem. Quando você estiver caminhando pelas ruas perigosas, um Senhor Deus o protegerá de todo o mal. Basta que você use o poder de Deus caso se sinta ameaçado. Quando você teme a Deus, as bênçãos acontecem em sua vida, o inimigo é derrotado e a vitória é sua. Alimento. Salmo 111:4 e 5. Quem teme a Deus não só tem sempre o alimento físico, mas também o alimento espiritual, a revelação da palavra, a qual é o verdadeiro suprimento de que precisamos. Com o alimento espiritual alcançamos muitas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornamos verdadeiros vitoriosos. Aprovação. Salmo 147:11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus fez uma aliança com Abraão porque Abraão agradou a Deus. Abraão obedeceu a Deus dia e noite, e o Senhor o protegeu. Irmão, o que o nosso Pai Celeste prometeu a Abraão está garantido também a nós. Gálatas 3:9, 16 e 29. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não dize as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus se agrada dos filhos que o temem, que guardam sua palavra, e Deus luta para protegê-los. Longevidade. Provérbios 10:27. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias,
mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quando tememos a Deus, o ato de praticar a palavra faz aumentar a duração da vida. No entanto, aquele que pratica a impiedade tem seus dias abreviados. O pecado separa homem e Deus. Aquele que teme ao Senhor tem as forças renovadas e por isso vive mais. Você deseja ter longos anos de vida e ser abençoado? Viva a palavra de Deus. Refúgio. Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O religioso, ao se ver diante de uma situação difícil, se sente sem refúgio. Entretanto, quem teme a Deus fica inabalável. No momento em que a tempestade nos atinge, nos revestimos do temor do Senhor e somos protegidos. A pessoa que não tem o temor de Deus não dispõe dessa fonte de água viva. O diabo está sempre armando seus laços para nos destruir. Mas aquele que obedece a Deus recebe o livramento, porque Deus é o refúgio. Galardão. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. O galardão é um prêmio que o Senhor dá àqueles que o temem. A recompensa daqueles que temem a Deus e são santos é riqueza, honra e vida. Com essas bênçãos, de que mais você precisará? Aquele que teme a Deus encontra paz para cada ano, sabe que o próximo ano será ainda melhor. O homem que não obedece a Deus, contudo, chega a pensar por alguns momentos que o ano seguinte será diferente, mas logo se decepciona e perde as esperanças. Reflita comigo. Responda a seguinte pergunta: tem faltado algo em sua vida? Faça uma reflexão e não aceite a dificuldade pela qual você está passando. Proíba a ação maligna e creia apenas do que a Bíblia declara. Quem teme meu Senhor não sente falta de coisa alguma. Se você está de cabeça baixa, pensando que não conseguirá vencer as adversidades, levante a cabeça e marche para receber o galardão da vitória. Não sei qual é o seu problema ou o que o faz sofrer, mas assuma aquilo que lhe pertence, porque quem tem o Senhor Jesus ao lado vence todas as batalhas. Levante a cabeça e não fique mais prostrado. O poder de Deus está agindo. Não aceite mais o mal em sua vida. Seja um vencedor.